boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder. Um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje dois representantes da Assembleia Legislativa. Do PSC, o deputado Márcio Pacheco, líder do governo. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que nos acompanham. É o meu colega. Prazer imenso estar mais uma vez recebê-lo aqui no Jogo do Poder. E do PSD, o deputado Jorge Felipe Neto. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo, querido. Uma satisfação aqui estar no Jogo do Poder mais uma vez. Boa noite, Márcio, meu líder querido. É um prazer recebê-los aqui. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O governo nega que o Congresso vai apresentar um texto alternativo de reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com o relator da Comissão Especial na Câmara, que saiu do encontro com a promessa de preservar a economia proposta pelo governo. O relator afirma que trabalha para manter a economia de R$1 trilhão projetada pela equipe econômica. Os esforços dos governistas e até do relator da reforma para negar as mudanças que descaracterizem a proposta do Palácio do Planalto e comprometam os esforços fiscais do governo de R$1 trilhão veio como reação ao que disse o líder do governo na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo. A crise econômica fez aumentar a desigualdade salarial entre a iniciativa privada e o serviço público. Levantamento do IBGE mostra que servidores públicos já ganham quase o dobro dos trabalhadores da iniciativa privada. De acordo com o estudo, o salário médio dos empregados da iniciativa privada gira em torno de R$ 1.960. Já quem trabalha para o governo ganha quase o dobro, R$ 3.706. Até 2015, os servidores públicos ganhavam, em média, 75% a mais. Hoje, a diferença é de 90%. Segundo o IBGE, desde o final de 2014, quando o Brasil entrou oficialmente em recessão, o rendimento médio dos servidores públicos teve um ganho real de 10%. Por outro lado, aqueles que trabalham na iniciativa privada mantiveram os salários estagnados. A perda de poder de compra afetou principalmente aqueles que entraram para as estatísticas do desemprego e foram empurrados para a informalidade. Representantes das centrais sindicais se reuniram com o relator da reforma da Previdência na Câmara. Os sindicalistas querem mudanças no texto e prometem manifestações contra a proposta. O primeiro discurso é radical. Para as centrais, nada da proposta apresentada pelo governo deveria ser aproveitado. Os sindicalistas defendem uma paralisação da tramitação da reforma, que aguarda o parecer do relator na comissão especial na Câmara dos Deputados, e querem o início da discussão de um novo texto. Mas logo após o discurso duro, o presidente da Força Sindical acenou com uma alternativa. Quer espaço para pelo menos participar das discussões que estão em curso. Para pressionar deputados a rejeitarem a proposta do governo, os sindicalistas preparam abaixo-assinados e planejam levar o povo às ruas. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero na próxima quinta-feira na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. Até lá. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado Márcio Pacheco, líder do governo do PSC, e também o deputado Jorge Felipe Neto, do PSD. Eu vou começar falando da recuperação fiscal do Rio de Janeiro, da crise fiscal do Rio de Janeiro. Nós temos uma previsão de déficit de 8 bilhões esse ano e tem saído informações, notícias na imprensa, dando conta de que o governo do estado não está conseguindo cumprir as metas de recuperação fiscal. Das 20 metas, 13 não estariam sendo cumpridas. Ademais, tem um outro fato que merece preocupação. A dívida estaria crescendo, cresceu 27% a dívida do estado. Eu queria saber dos senhores o seguinte: o Rio vai superar ou não essa crise fiscal? O governo do estado está fazendo o seu dever de casa, deputado Márcio Pacheco, e temos alguma perspectiva de saída dessa crise em que estamos imersos?
no Rio de Janeiro, que de certa maneira prejudica, inclusive na ponta, a prestação de serviço? Primeiro, Ricardo, há um compromisso do governo em manter-se no regime de recuperação fiscal. E a gente trabalhou muito isso, inclusive, na Assembleia, quando do compromisso dos parlamentares de entenderem que o governo inicia um déficit muito grande, de 8 bilhões, inicia com restos a pagar altíssimos. Nós estamos 19 bilhões, é isso? Quase 19 bilhões. E era preciso fazer um acerto de contas, acertar a casa, cortar na carne algumas questões importantes, e o governo fez isso, e algumas medidas eficazes para aumentar a receita. De 2018 para 2019, há um aumento na receita do Estado de quase 18,5%. Isso é muito importante porque a variação demonstra que o governo Witzel está fazendo o dever de casa para tentar recuperar a economia. Ainda teremos um déficit muito grande em 2020, teremos um Passar impacto para quase... 11 bilhões, por que esse déficit está crescendo em 2020? O que a gente vai cuidar é que o restos a pagar de 19, o restos a pagar nós acumulamos uma herança maldita de um outro governo, e agora não cabe ficar chorando o leite derramado. A gente precisa cumprir um papel de responsabilidade de governo e botar as contas em dia. Então o governo tem um compromisso de manter a fidelidade dos pagamentos em 19, recuperando e pagando aquilo que ficou para trás. E os restos, e esse déficit de 11 bilhões, apesar do aumento de receita, a gente ainda tem despesas muito altas e, portanto, nós só vamos conseguir equacionar isso em 2021. Em relação a 2020, eu queria perguntar agora para o deputado Jorge Felipe Neto, nós temos uma previsão de que o Rio volta a pagar a dívida com a União. São quase 3 bilhões. Isso, de certa maneira, se não houver uma renegociação com o governo federal, isso, de certa maneira, contribui para dificultar a vida do governo do Rio de maneira bastante preocupante, hein, deputado? Olha, Ricardo, primeiro eu quero fazer uma pontuação nisso que você está questionando ao deputado Márcio Pacheco, que a União tem uma dívida com o Rio de Janeiro enorme e que gerou, não é um processo de crise, é um processo de falência mesmo, falência social, falência industrial, falência comercial. O Rio de Janeiro, desde que perdeu a capital, a União foi gradativamente tomando os recursos do Rio de Janeiro para redistribuir para o Brasil. Sim. Nada contra o sentimento de fraternidade que tem que haver numa nação. Agora, não é justo a gente recolher, todos nós, você aqui na CNT, o governo do Estado, os municípios, 150 bilhões de reais por ano e a gente receber de volta 10, 12. Quando o Rio de Janeiro estava recebendo 15, 16, aí tinha Copa do Mundo, tinha Olimpíada, tinha... Então, quer dizer, a população, no que contribui... Seja, o Rio contribui com o Brasil 90% e o governo não fica central com a gente. tem sido um pouco padrasto do Rio de Janeiro. Exato, não fica com a gente. Então, a renegociação é uma obrigatoriedade para a União. Pela primeira vez, inclusive, a gente está tendo um governo, através do governador Witzel, que tem pulso, peito. Eu cobrei isso muito do governo anterior, do governo Pezão, para falar grosso com a União. Falar, vocês estão sendo injustos com o Rio de Janeiro, vocês estão levando o Rio de Janeiro a se depauperar. Né? É isso que a gente tem que tratar agora. Lei Candir, o ICMS, a distribuição dos royalties do petróleo, que vai ter agora a votação em novembro no Supremo Tribunal Federal, a reforma tributária para que minimamente a gente tenha 20%, 30% dos recursos que a gente tributa da população fiquem neste estado, fiquem para a gente investir na nossa saúde, na nossa educação, na segurança, no transporte. É isso que a gente precisa, Ricardo. Deputado Márcio, o senhor o que tem a dizer sobre essa perspectiva do Rio ter que voltar a pagar a dívida ano que vem, acrescentar mais na conta, espetar na conta do Rio, mais esse compromisso de 3 bilhões, de ter que voltar a pagar a dívida a partir de 2020, e isso é o que estabelece até aqui o plano de recuperação fiscal. O senhor acha que o Rio o governador Witzel vai conseguir renegociar, repactuar isso com a União e se livrar desse abacaxi a partir de 2020? Primeiro, eu quero dizer que o deputado Jorge Felipe foi muito feliz na fala ao dizer dessa maneira que a União tem olhado o Rio de Janeiro. Eu acredito que há uma incapacidade material, real do governo do Rio em fazer o pagamento dessa dívida. E é por isso que a importância de o Rio de Janeiro se manter no regime de recuperação fiscal. E aí é um compromisso da Assembleia Legislativa, porque os deputados pensam assim, de nós renovarmos
o regime de recuperação, a permanência do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente tenha um compromisso de recuperar o Rio. Até porque, se a gente não recuperar o Rio de Janeiro, prejudica o Brasil como um todo. O Rio de Janeiro é porta de entrada do turismo, o Rio de Janeiro é porta de entrada para mostrar a capacidade de investir-se em infraestrutura, tanto no interior do Estado como no agronegócio. Então, recuperar o Rio é recuperar o Brasil. Eu vou fazer um intervalo, mas eu vou deixar uma questão em aberto para a gente discutir no próximo bloco, que é a questão dos royalties. Se a gente conseguir superar em 2020 a questão do pagamento da dívida, repactuar a dívida, tem ainda esse ano, agora em novembro, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, que se o Rio perder, o Rio estará condenado à morte. Eu acho que talvez o governador tenha que pegar a chave e entregar em Brasília. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui os deputados Márcio Pacheco, do PSC, e Jorge Felipe Neto, do PSD. Eu deixei uma questão em aberto para a gente analisar aqui agora. Essa perspectiva preocupante do Supremo Tribunal Federal julgar em novembro a redistribuição dos royalties entre todos os entes da federação, entre todos os estados, tirando a situação que é absolutamente justa do Rio receber a mais, porque o Rio é um estado produtor. Os estados produtores têm que receber mais, até porque são onerados com problemas de natureza do meio ambiente, problemas ambientais, e mais do que isso, tem uma questão central. Quando se negociou a mudança do ICMS lá atrás, na Constituição de 88, para não se cobrar o ICMS na produção do petróleo e sim na ponta, no consumo, um dos argumentos colocados na mesa é de que o Rio de Janeiro e os outros estados já recebiam royalties importantes, agora querem subtrair também os royalties. Quer dizer, se isso acontecer, francamente, não tem saída para o Rio, deputado Márcio. Olha, primeiro eu quero fazer uma análise sobre a questão do royalty. Imputar ao Rio de Janeiro a responsabilidade de se manter historicamente à luz do royalty, na minha concepção, também errou o Rio de Janeiro, historicamente. Nós temos, por exemplo, o novo ouro, o novo petróleo do Rio de Janeiro, que é o turismo. E foi muito pouco investimento na área do turismo, não que o royalty não seja fundamental e importante, mas é como se a gente dedicasse todas as moedas no mesmo cofrinho. E aí o Rio de Janeiro entrou no colapso porque pensou só no royalty, em vez de investir, por exemplo, numa área muito forte de capacidade de arrecadação, que é o turismo, por exemplo, que temos vários aspectos aqui que a gente podia avançar nesse tema. Mas o fato é que se essa decisão acontecer no Supremo, é uma irresponsabilidade e uma injustiça com o Rio de Janeiro. A cadeia produtora merece receber mais. Assim é, por exemplo, em Minas Gerais, na cadeia produtiva de mineração. Não tem o menor sentido o Rio de Janeiro produzir, haver um desgaste enorme nas suas baías e receber menos ou redistribuir esse royalty para outra parte, outra parcela. Em 5 anos, a ANP anunciou essa semana, o Rio perde 70 bilhões. Isso é inaceitável. Eu agradeço, espero, né? Eu, Jorge, a gente milita um pouco na área jurídica, que haja bom senso no Supremo nesse sentido. Se isso fosse votado no Congresso, a gente perdia. Porque, obviamente, cada deputado, cada senador vai defender o bairrismo, vai defender, e justamente vai defender a sua localidade. Mas, repito, a cadeia produtiva está intrinsecamente ligada aos danos que provoca meio ambiente e a parcela. Então, manter os royalties no Rio de Janeiro é fundamental hoje para que a gente não quebre. Deputado Jorge Felipe, qual é a sua impressão sobre esse debate? Acho que o Márcio foi perfeito e retocável. Só queria pontuar o seguinte. É esquisito, é estranho, é curioso a gente imaginar o seguinte. O royalty só está previsto para o petróleo. O Rio de Janeiro, então, podia querer exigir que haja royalty da mineração, que haja royalty da energia elétrica. São todas atividades de grande impacto ambiental e os estados produtores recolhem 100% daquilo que produzem. E assim tem que ser com o Rio de Janeiro. É a nossa fonte de renda, é onde a nossa economia foi focada durante 20 anos. Talvez faça o seguinte, tá bom, não tem royalties, então cobra ICMS, porque ICMS, se for cobrado ICMS da produção de petróleo, nós vamos faturar muito mais do que isso. Quer dizer, agora, tirar as duas coisas que é inimaginável. Tem lei para isso. A gente trabalhou muito isso. O Luiz Paulo apresentou vários projetos nesse sentido. E a gente trabalhou essa questão da cobrança do ICMS. O que não pode é, como disse o Jorge, se o Supremo cometer essa mudança, repito, a economia do Rio de Janeiro
pode levar a uma cadeia de problemas graves. Aliás, a gente falava em off, o deputado Jorge Felipe falou, nós não estamos em crise há muito tempo. Já é uma perspectiva de já falência. É um processo falimentar. Se você imaginar que é perder o orçamento de Niterói em 5 anos 25 vezes, eu acho que isso já coloca o problema que a gente pode viver com a falta desses recursos, né, Ricardo? Essa semana, mudando de assunto agora, trocando a nossa pauta, o governador Witzel mandou para a Assembleia uma lei que muda a forma de escolher os reitores das universidades estaduais. Não vai ser mais o reitor eleito, mas sim uma lista tríplice, e ele vai apontar entre aqueles 3 mais votados qual seria efetivamente o reitor. Eu queria saber, isso já está provocando muita polêmica no meio universitário, há muita discussão nas universidades de campus, aqui também na UERJ, enfim, esse assunto trouxe uma certa efervescência no meio acadêmico. Eu queria saber a posição de vocês. Deputado Márcio Pacheco, como é que o senhor... Eu gostei de falar. Eu vou tentar, assim, resumir dois pontos de vista. Primeiro, a questão do lado do governo. Primeiro, isso já é realizado em várias classes, categorias e instituições no Brasil. Ministério Público, Defensoria, sempre a lista tríplice. Então, não há nenhum inconveniente, nenhum problema legal em que uma instituição que haja um processo de escolha do seu reitor seja encaminhado por lista tríplice. Então, não há nenhuma ilegalidade. Esse é o primeiro ponto. No quesito ideológico, e aí eu me arvoro em dar apenas a minha opinião como deputado, mas como cidadão, eu acho que as instituições universitárias, de fato, se tornaram um local muito aparelhado de um debate ideológico muito incandescente. Eu acho que a instituição de ensino é lugar de ensino e não exclusivo. Por isso que eu sou um defensor, por exemplo, da escola sem partido. Isso mesmo. Por quê? Porque eu não acredito que seja na escola o local de defesas de antagonismos. Eu acho que todo mundo tem o direito democrático de estabelecer seus processos políticos, mas sem defesas específicas. Um professor não está lá para dizer para o aluno se ele é PT, PSC, PDT, PSD, ele está lá para ensinar. E, inclusive, abrir a mente do alunado para fazer a sua interpretação do âmbito democrático, não defender A e B. Esse é um processo. Agora, eu acho que a universidade, por isso eu vou... esse projeto ainda, o presidente da Assembleia não definiu se virá a pauta, há um debate com o governo se nós vamos insistir nessa pauta, mas se for votado, eu vou defender a lista tríplice. Deputado Jorge Felipe Neto, como é que você vê o problema? Olha só, não há um problema. Quer dizer, o reitor é melhor do que o procurador-geral do Ministério Público? A autonomia do Ministério Público não foi respeitada? Há uma tradição, inclusive, de se manter o indicado como o mais votado, né? Há uma tradição. Mas faz parte de você criar o freio e o contrapeso, que hoje não existe. Você vê reitores sendo eleitos, reeleitos por décadas, desde que a autonomia administrativa e financeira, a eleição para os reitores foi estabelecida, são todos filiados a partidos políticos, são todos sindicalizados e todos incharam a sua folha de pagamento para ter voto. Então, você tem que ter um freio para isso. Qual vai ser o freio? O governador. E ele vai ter o ônus e os bônus das escolhas. O que a gente quer, o que a população quer, o aluno quer, é que dê certo. É que a UERJ não tenha um orçamento de 1.3 bilhão e o aluno não tem ar-condicionado, o teto não está caindo, a luz não tem e por aí vai. Ele quer infra, ele quer o professor presente, muitas vezes a gente paga, desculpe, Márcio. O titular e o substituto, nenhum dos dois vai trabalhar e você está lá pagando mensalmente, concursado, quem está dando aula é o aluno de pós-graduação. Então tem que ter o freio contrapeso na República. Até porque, se há um problema na UERJ hoje, não é o reitor que se faz a crítica, é o governador. Então, alto lá, o governador tem uma responsabilidade real de ter compatibilidade com o reitor que está naquela universidade, porque senão, na hora de fazer a discussão na Assembleia Legislativa, ninguém reclama do reitor, porque a UERJ não está funcionando. É o governador que é o reclamado. Então, portanto, é nessa hora que a gente defende, sim, que seja o mais votado, mas que haja uma intervenção real do governo para acompanhar a execução final daquele orçamento. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já hoje com os deputados Márcio Pacheco, do PSC, e Jorge Felipe Neto, do PSD.
Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado estadual Márcio Pacheco, do PSC, e o deputado estadual Jorge Felipe Neto, do PSD. Vamos falar um pouco de segurança pública. O governador Witzel apresentou semana passada alguns números de avanço no combate, enfim, às milícias, ao tráfico, enfim, no avanço em relação à segurança pública. Muito bem, cai alguns índices importantes com roubo de carga, mas ao lado disso, há uma polêmica que corre também em paralelo, que a Assembleia Legislativa, da qual vocês fazem parte, é palco. É uma polêmica em relação ao estilo do governador, que foi, de certa maneira, evidenciado naquele momento em Angra dos Reis, em que ele comandou aquela operação da CORE na comunidade lá da cidade, conflagrada pela presença de marginais. Aquilo passou para a opinião pública os tiros da de cima, uma visão do enfrentamento um pouco exagerado, e isso estimulado pessoalmente pelo governador. Um enfrentamento desigual, tiros do alto para baixo, de fuzil sobre supostamente uma tenda religiosa. Aquilo trouxe uma imagem um pouco confusa do papel do governador nesse enfrentamento. Eu queria saber o seguinte, na opinião de vocês, a política de segurança está dando certo, e vocês fazem algum tipo de reparo na participação pessoal do governador em casos como aquele de Angra dos Reis, ou não? Ou também naquela situação ele estava correto em agir como agiu? Primeiro eu quero dizer que o governador Wilson Witzel cumpriu o que disse que ia fazer na campanha, cuidar da segurança pública do Rio de Janeiro. Ele é um ex-juiz federal que atuou também no combate ao crime, portanto conhece muito a pauta. Sim. Não é um neófito, entende do que está falando e é um cumpridor da lei. Em nenhum momento as suas ações ferem a legislação, seja ela penal, seja ela civil. Ele é um cumpridor da lei e um conhecedor dela. Segundo que, de fato, os dados demonstram uma real diminuição de índices de periculosidade do nosso Estado. Por exemplo? Homicídio doloso, menos 28%. Roubo de veículo, menos 26%. Roubo de carga, menos 24%. Letalidade violenta, menos 16%. Há uma autonomia plena das polícias civil e polícia militar quando ele estabelece a integração das duas como secretarias de Estado. Ambas têm sua própria secretaria e autonomia para agir. A posição dele é a posição de comandante. Ele é o comandante-chefe. E aqui, se ele tem ou não uma maneira um pouco mais presente nesse sentido, há que se receber elogios e críticas, mas que, de fato, a maneira de agir está absolutamente dentro da lei, absolutamente dentro dos parâmetros, reduzindo, de fato, e dando segurança para a população, e cabe a ele, sim, o compromisso de dar resposta à população. E acho que a política de segurança pública, de fato, melhorou no Estado do Rio de Janeiro. Deputado Jorge Felipe Neto, o senhor corrobora as palavras aqui do líder do governo, Márcio Pacheco? O senhor acha que é irrepreensível a política de segurança do governo atual? Irrepreensível é Deus. O resto, a gente pode fazer uma crítica aqui ou acolá, mas eu acho que nesse caso, Ricardo, tem uma dupla função aquela atitude do governador. A primeira, e a que talvez tenha ficado mais patente, é colocar a população, olha, eu estou aqui cumprindo minha promessa de campanha, como o deputado Márcio muito bem falou. A segunda, por que houve essa redução de criminalidade, como o Márcio colocou? Teve grandes investimentos? Pelo contrário, o Exército, que tinha uma ostensividade grande, inclusive... Saiu das ruas. Saiu das ruas. Então, o que explica isso? Uma espécie de greve branca. Uma espécie de greve branca por falta de moral da tropa. Falta de moral na PM, falta de moral na Polícia Civil, que parava de investigar, que parava... Quando o governador junta seus dois secretários de Polícia Civil e o comandante da Polícia Militar e vai para o combate, ele está falando assim, olha, vocês têm comandante, eu tenho autoridade e os seus comandantes, os secretários, estão aqui comigo e sabem o que vocês estão passando. Continuem esse trabalho porque nós estamos corroborando. Governos anteriores tinham uma prática diferente. Quando uma operação dessa aparecia, por exemplo, mesmo que bem-sucedida, mesmo que bem-sucedida, aparecia num jornal, num programa de TV, o PM era expulso. O policial civil era expulso.
o governador não saía do Palácio Guanabara, ficava cobrando, aparecia no bem bom quando ia inaugurar isso, inaugurar aquilo, mas no momento de dificuldade não estava com a tropa. Então, acho que teve essa dupla função. Se é repreensível ou irrepreensível, minha opinião é irrelevante, porque eu quero é resultado. Está dando resultado? Maravilhoso. Deputado, é assim que eu só queria fazer uma consideração em relação a Depois eu queria dar alguns dados para ajudar, porque dado é dado. Né? Não, é evidente, mas é só para acrescentar o seguinte, o governador está atrelando demasiadamente a sua imagem à questão da segurança pública, perfeito, e tem apresentado resultados. Isso significa que o seu governo, o seu desempenho vai ser julgado muito em função da segurança pública, já que essa é a questão sobre a qual ele mais verbaliza. É um comprometimento. Essa é a questão sobre a qual ele mais verbaliza. Então, o governo dele será, digamos, julgado muito em função desse tema que ele atrela a si. Há outros temas dentro do governo, digamos, em que há avanço, talvez que não tenham sido tão divulgados para a população, até porque o governador centra muito na questão da segurança. O senhor não acha que talvez devesse apresentar outros dados do conjunto do governo que parece que não surgiram até agora e merecem uma análise assim do governo de uma maneira um pouco mais abrangente do que... Porque, na verdade, o governador centraliza tudo na questão da segurança. Mas eu não... Desculpa, Ricardo, a questão não é o que o governador verbaliza, é talvez a maneira com que a mídia muitas vezes se comporta em dar as informações que o próprio governo repassa. O secretário Pedro Fernandes é um secretário que em 100 dias já reformou todas as escolas do Rio. Eu dei dados importantes, 5% da rede escolar tinham professores em todo o seu quadro, hoje 95% tem. O secretário já verbalizou e já pontuou isso mediaticamente diversas vezes. Então, é óbvio que a mídia, nesse caso, aponta... O secretário sim, mas o governador não. Eu acho que o governador tem o seu papel. Você veja só, o governador, quando recupera a segurança pública, devolve a oportunidade do professor ir para a escola. Sim. Devolve a oportunidade de voltar ao turismo. Devolve a oportunidade do médico atender numa UPA. Porque muitos médicos não querem atender na UPA porque tem fuzil na porta. Olha um dado interessante. Aumentou 23% nas operações policiais, 29% mais inquéritos com êxito, 21% em mandado de prisão, 3 mil policiais convocados, vamos convocar 15 mil até o final, e 600 viaturas e 74%... participação nessa questão da convocação dos policiais. 74% no aumento de apreensão de fuzil. Cada fuzil apreendido, menos 8 mortes. Eu quero dizer que isso eficazmente aumentar educação, aumentar saúde, aumentar turismo. Nós precisamos falar de segurança pública e quem não gosta, com todo respeito, não está defendendo o Rio de Janeiro. Deputado, mudando o assunto agora, deputado Jorge Felipe Neto, a LERJ tem mantido algumas CPIs importantes, abriu algumas CPIs importantes e tem tido trabalho em relação a elas, e eu reputo aqui uma das mais importantes em relação às concessionárias, a Light e a Enel, que prestam um serviço de péssima qualidade. Qualquer vento um pouco mais intenso é suficiente para interromper o fornecimento de luz por horas, e Nova Iguaçu, por exemplo, ficou 40 horas, inclusive no hospital, sem energia elétrica. E isso permanece, há uma grita naquele momento, e não há nenhuma ação do poder público efetiva para cobrar dessas concessionárias uma resposta satisfatória para a sociedade. A concessão da Light vence em 2026, tem 4 anos aí, 6 anos, se tanto, para vencer. Isso não é nada do ponto de vista da concessão, uma concessão de 30 anos que começou em 1996, portanto, eu acho que talvez a Assembleia, se isso continuar nesse ritmo, a Assembleia tem que se posicionar junto ao governo federal, inclusive fazendo uma sugestão de cancelamento da concessão, de substituição do concessionário, porque o Rio não pode mais continuar entregue a 2 concessionárias que prestam serviço efetivamente de qualidade baixíssima. É verdade. A gente, no trabalho da CPI, a Assembleia, aliás, abriu contra todas as concessionárias. É bom que se diga isso, porque há muito a Assembleia não era livre o suficiente para fazer essa limpa, essa revisão de todas as concessionárias. Segue, está na fila e já tem instalada uma com relação às concessionárias de água, qual eu presido, e outra a deputada Zeidan, que é a CPI da Light/Enel, né? Sim. Deputada Zeidan, que virá esse programa também falar sobre essa CPI. A gente, dia 5, está marcado com a ANEEL, justamente para passar os dados que a gente colheu nos últimos 2 meses,
que são absolutamente aterrorizantes. A Light e a Enel, por exemplo, têm tanto processo judicial que conseguem a proeza façanha de ganhar dos bancos e das telecomunicações juntos. No site do tribunal você tem os maiores litigantes e demandados. E ela aparece a Light disparado na frente, em segundo lugar a Enel. Pois é, a gente colheu dados nos últimos 2 meses de cada ventania que teve, cada temporal, dos bairros, das cidades que ficaram sem luz. Não foi só Nova Iguaçu, não, Cidade do Rio. Santa Teresa ficou 2 dias sem luz. O Tijuca, 48 horas. Bangu, Campo Grande, teve, como o Rio da Prata de Campo Grande, ficou 5 dias sem luz. E não é sem luz com atendimento, é sem luz no escuro, literalmente, e com relação a qualquer prestação de serviço. É literalmente um apagão de serviço. Você liga para o telefone para pedir informação, não atendem e dão uma informação absolutamente irresponsável. Diz o seguinte, vai voltar amanhã à meia-noite, hoje à meia-noite. Não volta e ninguém diz nada. No estado inteiro, porque eles não fizeram investimento nesse prazo de concessão. Não merece a renovação. A gente vai apresentar isso à ANEEL. Essa que é a grande questão. Você não tem 5% da rede, por exemplo, hoje subterrânea, que aguentaria ventania, chuvarada, galho que cai, árvore que cai. E a população é que sofre. Imagina você comerciante, você tem uma mercearia, você tem um salão de cabeleireiro. Imagina você ficar 5 dias. Um açougue, né? Um açougue, acabou. Um supermercado, acabou. Com frio, você tem um prejuízo. Então é isso que a Light e a Enel estão impondo. A gente passa agora a fase justamente da ANEEL e repassar nos municípios para fazer audiências públicas locais. Por exemplo, vai ter uma na região dos Lagos, uma na Costa Verde, no Centro-Sul Fluminense, na Baixada, para que a gente faça esse compilado de informações todo e apresente um relatório a contento para que a gente resolva esse problema. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já, hoje com os deputados Márcio Pacheco, do PSC, e Jorge Felipe Neto, do PSD. Voltamos com o Jogo do Poder com o deputado Márcio Pacheco, líder do governo na Assembleia Legislativa, e com o deputado Jorge Felipe Neto, do PSD, o deputado Márcio Pacheco, do PSC. Nessa semana, a LERJ aprovou um projeto que, de certa maneira, põe fim um pouco àquela farra dos incentivos. No governo Sérgio Cabral, houve muita informação, um noticiário muito rico de que havia exagero de incentivos. E se falava de incentivos a termas, a aeroporto, isso está na imprensa. Esse incentivo também a salões de cabeleireiro, a salão Werner, enfim, histórias absolutamente incompreensíveis que no bojo dos incentivos que são impertinentes, como incentivo a Peugeot Citroën, como incentivo a Renault, como incentivo a fábricas que realmente geram e produzem, houve incentivo dessa natureza absolutamente descolados de qualquer racionalidade. Ontem a LERJ aprovou um projeto que parece que disciplina e exige uma coisa que eu acho fundamental, que é a contrapartida real do empresário. A presidente Dilma, lá atrás, deu isenção de toda a natureza, mais de 3 trilhões de isenção, e não houve nenhum retorno daquela isenção dada na época do governo dela. E aí ela esperava que houvesse um estímulo à atividade produtiva, que houvesse geração de emprego. Não houve geração de emprego, os empresários pegaram o incentivo e não abriram uma vaga sequer a mais, ou seja, não há contrapartida nenhuma. E me parece que esse projeto vai mensurar se efetivamente está ocorrendo ou não a contrapartida. É isso, deputado? O projeto foi trabalhado, o projeto de autoria do deputado Luiz Paulo, foi trabalhado com a liderança de governo para estabelecer uma apresentação de um substituto, um plano de metas, e dizendo à cadeia produtiva que não há problema nenhum em ter um incentivo, mas é preciso que depois de um determinado tempo ela apresente eficazmente quais foram, através de metas, ou seja, quantos empregos, qual foi a contrapartida, quanto arrecadou-se mais com aquele incentivo, porque apesar de dar-se um incentivo, se arrecada muito com a venda do produto, com o aumento da produção. Com o aumento da produção. E a capacidade de gerar economia, novo dinheiro, novo recurso. Fomentar a economia. Então, a gente estabeleceu, o projeto foi muito bem apresentado, elaborado, acho que isso é importante.
Agora, não podemos demonizar o incentivo, porque há no Brasil hoje uma guerra de incentivo fiscal. Sim, evidente. Você pega São Paulo, por exemplo, o governo Dória está falando disso o tempo todo. Sim. E aí atrai investimento para lá, Espírito Santo também, Minas Gerais. Inclusive, agora, há alguns incentivos que são, não são bem-vindos. Inclusive, o governador cortou o incentivo da própria Petrobras. E na mão, isso nunca aconteceu. O Luiz Cláudio, o secretário de Fazenda, cortou por decreto, por uma resolução, através de 2 medidas, incentivos não apresentavam metas, não acrescentavam em nada para o Rio de Janeiro, pelo contrário, são altíssimos devedores do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode continuar dando incentivo para quem está devendo. Petrobras é uma delas, por exemplo. Deputado Jorge Felipe, nós estamos quase encerrando o programa. Eu queria saber a sua opinião sobre a questão da política de incentivos, os excessos cometidos no passado e se essa lei ela corrige esses excessos e pelo menos traz uma perspectiva de que, ao conceder o incentivo, o empresário efetivamente tem a obrigação de prestar contas. Ricardo, olha só. Primeiro, a gente não tinha critério, ter métrica, é bom ali, está aprovada. Aliás, mérito da negociação do líder do governo, Márcio Pacheco, que lutou muito por isso. Senão o projeto ia ser inexequível. 2, o Rio não pode viver de trauma. São Paulo não está vivendo de trauma. Se você vai conversar com o secretário Dória, é isso que ele está falando. O que você quer para vir para São Paulo? É business, é negócio, é guerra mesmo. Terceiro, eu não sou contra o incentivo, desde que haja métrica, critério, ok, mas há um erro de concepção claríssimo no Brasil. O incentivo não era para existir se a gente não tivesse criado um manicômio tributário de guerra fiscal interna. Então, assim, na prática, a gente depende muito mais de Brasília para resolver o problema do incentivo fiscal. Tentou várias vezes, quer dizer, na verdade, através do CONFAS, eu confio no Paulo Guedes. Eu fui aluno do Paulo Guedes, fiz 2 períodos de economia, ele deu algumas aulas no IBMEC do Rio de Janeiro, inclusive dava pós-graduação. É um cara inteligentíssimo, preparado, sabe o que está fazendo. A perspectiva é justamente fazer essa reforma tributária num prazo de 10 anos para que haja as readaptações necessárias, porque na canetada os estados não vão funcionar também. E quem quer abrir mão de alguma coisa? Na verdade, vai na reunião do CONFAS se tenta estabelecer alguma, parâmetro para poder conter essa guerra fiscal. Ninguém, eu não abro mão aqui, eu não abro mão aqui, vai me prejudicar aqui. Na prática, o que acontece é um raciocínio ninguém abre mão de nada. meio Dilma Rousseff. Porque é o seguinte, o cara pega e fala, olha, eu não abro mão de nada. Mas você está falando o seguinte, tá bom, para eu não perder, ninguém vai ganhar, mas ninguém também vai perder. É um raciocínio meio Dilma Rousseff. Não funciona. A gente não pode escolher quem tem sucesso ou quem não tem nesse país. O planejamento central está levando o Brasil para o buraco. Tem que reduzir a alíquota para todo mundo. Esse é um desafio que o Brasil vai ter que encarar ou fale. Ponto. Gente, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme recebê-los aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, deputado Márcio Pacheco. Eu que agradeço, Ricardo, a você, a todos os nossos que acompanham esse programa. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Muito obrigado, deputado Jorge Felipe Neto, por ter comparecido. Obrigado, Ricardo, Bruno. Obrigado, Márcio. Sempre uma satisfação estar aqui prestando contas à população fluminense. Espero que volte outras vezes. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.